Muito bem. Dá uma boa tarde a todos os internautas que prestigiam não somente o SENAC, né, seus colaboradores, prestigia também a querida instrutora, enfermeira Rafaela Silva, prestigia também que estará conosco aqui a nossa querida capitã Natália Monteiro, que já é parceira do SENAC, soube há pouco, e também o enfermeiro, também oficial major do Corpo de Bombeiros, o querido Anderson Galeno, que é um prazer saber que ele é parente de um amigo e irmão meu, o querido Nasson Galeno. E também é um momento que a gente prestigia não somente quem está sendo, quem vai apresentar e quem vai dirigir essa live e debater esse assunto tão importante, mas eu acho que é prestigiar um momento que ele já é marcante anualmente, mas que marca muito, sem dúvida, a vida, né, das mulheres. As mulheres às quais eu honro todos os dias, porque as que convivem mais próximo de mim, eu queria somente saudar a doutora Cléia, que está me assessorando aqui nessa tarde, em nome dela, dizer que as mulheres são muito guerreiras, né, Anderson? Muito guerreiras, dignas, né, sempre de todo o nosso respeito, admiração, por tudo aquilo que elas cumprem na sociedade. E nada melhor do que a gente estar nesse dia fazendo a abertura de um tema tão importante que é alusivo ao Outubro Rosa, né? Sistema Fé Comércio, não somente através do SENAC, mas também através do SESC, já cumpre um papel de trabalho e oferecimento na saúde das mulheres, através do SESC Saúde Mulher, né? O SESC hoje é representado novamente pela doutora Cléia aqui, e que são projetos que tratam, né, da saúde da mulher, tanto na mamografia como também de PCCU. Então, as mulheres já têm o devido tratamento, principalmente em relação à saúde, tanto do SESC como agora também no SENAC, um assunto tão importante que traz, com certeza, através da instrutoria e do debate daqueles que são experientes no assunto, traz discussões importantes no mês, que é, né, já anualmente muito conhecido. E é dessa forma que eu agradeço o convite em nome do diretor Iguaraçu e saúdo a todos do SENAC, parabenizar por essa live, querida Rafaela, e nesse momento, para não me alongar mais, agradecendo a todos que se fazem presente, os internautas, aqueles que estão nos assistindo, aqueles que vão assistir essas propostas tão importantes aqui, eu declaro, portanto, aberto, né, essa live alusiva a todas as tratativas do Outubro Rosa aqui no SENAC. Parabéns a todos, que Deus nos abençoe e sejamos sempre muito felizes. Obrigada, presidente. Vou aqui reforçar também e parabenizar a nossa equipe, né, que está aí por trás dos bastidores, nos ajudando, ao nosso diretor também regional do SENAC Amapá, José Iguaraçu, como você falou, a diretora de Educação Profissional, Robenise Jucá, a coordenadora do segmento Saúde do SENAC Amapá, Albede Gadelha, que é a minha coordenadora linda, aos nossos alunos dos cursos técnicos de saúde, que estão todos nos assistindo nesse momento, aos internautas, aos nossos colaboradores, em especial a equipe de saúde do SENAC Amapá. Estendo os agradecimentos também para a Assessoria de Comunicação, Coordenadoria de Apoio Educacional e Institucional, ao setor de Conservação, Zeladoria, Vigilância e Transporte e ao apoio de todos os colegas. Uma boa tarde para lá de especial a todos os nossos palestrantes desse evento, aos quais já antecipo os nossos agradecimentos pela aceitação ao convite para estarem conosco e trazerem suas contribuições para todos nós nesse momento de assunto tão importante. Peço que se faça presente a doutora Natália Monteiro e o enfermeiro Anderson Galeno. Para quem não conhece, a doutora Natália
é formada em medicina. Fique à vontade, pode tirar a máscara. Como falei anteriormente, está mantendo o distanciamento. Sejam bem-vindos. A doutora Natália é formada em medicina pela Universidade Federal do Pará, UFPA, fez residência médica em cirurgia geral no Hospital da HCAL, e o seu contato especial com a temática do câncer de mama se deu na residência médica em mastologia pelo Hospital Ofir Loyola, em Belém. É médica estatutária pela Secretaria de Saúde do Governo do Estado do Amapá e também capitã do Corpo de Bombeiro Militar. Nossa, um currículo bem vasto, né? E o enfermeiro Anderson Galeno, que é graduado pela Universidade Federal do Amapá e atua na unidade de alta complexidade em oncologia UNACOM e é major do Corpo de Bombeiros Militar. Seja bem-vindo, enfermeiro. O Sistema Fé Comércio, por meio do SENAC Amapá, promove este evento anualmente em alusão à campanha Outubro Rosa, realizada em ambiente virtual. O momento pauta a importância do autocuidado da mulher. E a transmissão desta live acontece pelos canais do YouTube e Facebook do SENAC. O evento tem como objetivo fazer uma abordagem sobre a temática, sobre a diminuição da procura por exames versus pandemia, uma abordagem multiprofissional. E o bate-papo conta com a participação e presença dos nossos palestrantes e entrevistados, e a ação leva aos ouvintes, especialmente as mulheres, a reflexão sobre os impactos do distanciamento social e a prevenção do câncer de mama. E a ideia é estabelecer diálogos que aproximam os profissionais, órgãos públicos e população sobre a promoção da saúde, mesmo em tempo de pandemia. Pode fazer uma breve explanação aí, doutora Natália, fique à vontade, vai ser um diálogo bem prazeroso, tá? Esse início a gente fica assim que não é acostumado, mas depois a gente vai se soltando, né, doutora Natália? Então, eu queria agradecer pelo convite, e é muito importante, nesse Outubro Rosa, nós lembrarmos a importância de nós reafirmarmos esse convite, de chamarmos a mulher ao autocuidado, ao cuidar da sua própria vida, do seu corpo, porque é assim que nós diminuímos a mortalidade. Nem sempre a gente consegue evitar a doença, mas fazendo exames, fazendo rastreamento, é possível diminuir a mortalidade, é possível descobrir uma doença no início, no caso o câncer de mama, tratar e a vida continuar. Por isso, eu agradeço o convite e nós vamos conversar um pouco hoje sobre esse assunto. E você, enfermeiro? Oi. Sim, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer também o convite. É uma honra fazer parte novamente de uma roda de conversa, né? É um tema, pelo fato de a gente trabalhar numa unidade de alta complexidade de oncologia, então sempre aparecem esses convites. Então, é um momento muito oportuno para justamente a gente debater um tema que muitas vezes é deixado de lado, né, por algumas pessoas, por desconhecimento, né, falta de acesso à informação. Então, esse canal é muito importante justamente para isso, né? Para que a gente possa, nessa tarde, enriquecer o conhecimento de muitas pessoas e que possam levar esse conhecimento adiante e que muitas e muitas pessoas, né, tenham informações pertinentes e que faça a diferença, né, nessa dura batalha, né, que é vencer um câncer. Certo. A gente deixou aberto também no bate-papo da live para que as pessoas que queiram interagir, deixe seu like, curta, compartilhe essa live, porque vai ter assunto bastante interessante e eu peço para que todos, né, possam compartilhar com as suas mães, sobrinhas, filhas e também deixar a sua pergunta, que a gente está com uma equipe de apoio aqui para repassar os questionamentos para a doutora Iu, doutor Anderson, nosso enfermeiro, e nossa doutora Natália. Tenho aqui já um questionamento, alguns já foram feitos antes da live dar início. O primeiro questionamento é em relação ao aumento do número de casos, né? Que diz, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, estima que em 2025 os casos de câncer cresçam em até 50% no Brasil. E sabe-se que 1/3 das mortes causadas por mais de 20 tipos de câncer tem correlação com o estilo de vida. Quais são os aspectos mais relevantes na incidência e mortalidade por câncer nesse contexto? Bem, essa temática, né, é extremamente importante no momento em que nós vivemos uma situação adversa,
que impactou a vida de todos. E assim, né, os dados da Organização Mundial de Saúde são bem severos, né? Dizem para a gente uma realidade de aumento, um aumento importante, e dá também uma solução para a gente. Justamente, ele diz que uma situação ruim está prestes a acontecer, mas ele dá também uma possibilidade da gente amenizar esse contexto, que é justamente adotando medidas preventivas, né? Então, hoje, eu acho que essa nossa live aqui, o nosso objetivo principal é falar em prevenção, né? Formas que a gente tem justamente de evitar que esse mal se instale, né? Que é o câncer, principalmente o câncer de mama, que tem uma possibilidade muito grande, né, num diagnóstico precoce, de ter uma chance de cura, muitas vezes, de mais de 90%. Então, isso é algo extremamente positivo. E, assim, os hábitos de vida, estilo de vida, né, como foi mencionado na pergunta, são extremamente importantes nesse processo de prevenção. E aí nós vamos alinhar, principalmente, aqueles que são importantes, né, que é baseado no estilo de vida, que seria o controle do peso corporal, a partir da alimentação, uma boa alimentação, a prática de atividade física. Temos, nesse contexto, esses itens aí, eles são extremamente importantes na prevenção do câncer de mama. Então, existem fatores associados ao câncer de mama que a gente pode citar, que são os fatores genéticos, que correspondem a apenas uma pequena parcela, enquanto que os hábitos de vida, o estilo de vida, vai corresponder à sua grande maioria pela incidência do câncer de mama. Entre outros fatores que a gente tem também associados, a gente pode falar o alcoolismo, o próprio tabagismo. Então, esses hábitos, eles contribuem para um aumento na incidência de câncer, né? Câncer de mama e, como foi citado, né, mais outros 19 tipos de câncer aí que vão estar associados justamente a esses hábitos. Então, nós temos justamente o nosso principal desafio é esse, modificar, né, hábitos. Hábitos, isso muitas vezes, né, está associado a uma mudança comportamental não de apenas um membro da família, mas de toda a família. Então, em conjunto, a família pode adotar esses hábitos e todo mundo vai, né, todo mundo ali daquele meio familiar vai ter de aspecto essa prevenção. Então, existem informações, existem dados atuais que mostram que não se desenvolveu ainda outra ferramenta que seja mais eficaz no combate ao câncer como a mudança no estilo de vida. E a gente percebe que essa linha de pesquisa ela vem ganhando muita força. Até então não se descobriu uma vacina contra o câncer e nem outra metodologia de preveni-lo. Então, a gente vai ter justamente essa ferramenta que é a mudança do estilo de vida como algo positivo no combate ao câncer, e principalmente o câncer de mama, como nós mencionamos. Inclusive, saiu uma nota na Sociedade Brasileira de Mastologia que esse ano a temática é voltada, inclusive, a isso, né? Quanto antes, melhor. E, atualmente, tem sido desafiador, né, para os pacientes com câncer, para aqueles que buscam um diagnóstico precoce da doença. Nesse cenário, doutora, quais são as mudanças comportamentais que você observa que influencia tanto no diagnóstico precoce quanto na boa condução do tratamento do paciente, se for identificado? Então, como o Major Galeno falou agora, a importância de nós difundirmos o conhecimento. A Sociedade Brasileira de Mastologia, nesse ano, está incentivando a prevenção realmente. O que é a prevenção? É o quanto antes melhor. Esse quanto antes melhor é fazer atividade física, mudança da alimentação, mudança do estilo de vida. O câncer de mama ele não respeita classe social. Pacientes de todas as classes sociais vão ter câncer de mama. As mais humildes, as mais ricas, todas vão ter. Por quê? Porque, infelizmente, a nossa alimentação ocidental ela está cheia de alimentos que nos ajudam a ganhar mais peso. O nosso estilo de vida faz com que nós evitemos fazer atividade física quando deveríamos. Então, é importante que a gente lembre, a única forma de prevenir câncer de mama fora da cirurgia é fazendo atividade física e mudando a alimentação, não tem outra forma. É claro que existem casos, como o Major falou, 10% dos casos de pacientes que vão ter câncer de mama devido a uma história familiar, devido a um gene mutado, que nem a história da Angelina Jolie, que ela herdou um gene alterado da mãe e ela teria câncer de mama de qualquer jeito. Mas essa é uma exceção. A regra é que a maioria das pacientes que vão ter câncer de mama vão ter por causa da vida, por causa das escolhas da vida. O câncer de mama é uma doença multifatorial, quer dizer, não existe só uma causa, existem várias causas. E o que a gente pode controlar é o que nós já sabemos, né? Atividade física e mudança da alimentação. Certo.
Em relação ao diagnóstico precoce versus tratamento, a gente observa que tem um grande desafio, né, na assistência oncológica. Atualmente, quais são essas ferramentas e estratégias que podem ser utilizadas para favorecer positivamente esse binômio? A informação, né? Difundir informações. Quanto mais informações sobre a doença, né, e sobre essa necessidade de diagnóstico precoce, e, ao mesmo tempo que o cidadão ele tem acesso a essa informação, ele consiga detectar precocemente. Ele sabe o que é detectar precocemente, né? Os sinais que ele vai encontrar, quais os sinais de gravidade, a necessidade de fazer o acompanhamento anual, acompanhamento com o médico, percebendo qualquer alteração, né? Então, a saúde da mulher, a mulher precisa ser protagonista dessa saúde, né? Buscando, a qualquer alteração, ajuda. Então, as ferramentas que nós temos, né? Hoje, as mídias sociais, elas são um importante aliado nesse contexto. Nós percebemos hoje, né? Com certeza, essa nossa live está chegando a muitas pessoas aí. Então, as informações repassadas aqui vão ser também repassadas a outras pessoas. Então, o nosso canal de comunicação é muito grande. De forma geral, a gente pode também citar o papel dos meios de comunicação também de abraçarem essa causa, com campanhas que identifiquem e tragam para a mulher esse sinal de que ela é protagonista e de que ela precisa, né, estar atenta sempre à sua saúde. Ser vigilante da sua saúde, que muitas vezes, né, ela acaba não percebendo, muitas vezes por falta de informação e por falta, muitas vezes, de conhecimento, às vezes ela não tem um grau de estudo, algo assim, que possa, né, que acaba sendo uma influência, né, muitas vezes tem pacientes que chegam um pouquinho mais tardiamente para uma avaliação, é porque muitas vezes ela nem sabe ler, ela não sabe o que realmente está errado no corpo dela. Então, de forma geral, a gente precisa que essa mulher, muitas vezes, chegue à unidade de saúde para ela poder ser avaliada e alguém dizer que no corpo dela tem algo errado. Ela não consegue detectar isso. Então, esse papel muito importante que nós temos, né, da própria mídia como um todo, né, da imprensa, nesse sentido, de poder ajudar, né, divulgando informações nesse sentido. A estimativa do INCA para 2020 é de em torno de mais de 66 mil casos de novos cânceres de mama para esse ano. Então, quer dizer, qual vai ser o prognóstico dessas pacientes? Infelizmente, por causa da pandemia, muitas pacientes deixaram de fazer o seu rastreamento. O que é o rastreamento? Segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia, é realizar a mamografia uma vez ao ano, a partir dos 40 anos. Essa é a orientação geral. Mas, se você tem uma história familiar de câncer de mama na família, então, seu caso é individualizado. Talvez o rastreamento para você comece mais cedo. Então, é importante que você se cuide, como o Major Galeno falou. É importante que você marque uma consulta. É importante, quem dera que essa nossa live aqui passasse para todas essas senhoras, essas pacientes que moram nas regiões mais distantes, porque realmente são essas que a gente vê lá no NACOM, que chegam lá com tumor muito avançado, porque não sabiam que tinham que fazer a mamografia a partir dos 40 anos, porque câncer de mama, na maioria das vezes, não dói. E, segundo, nem sempre elas têm acesso à mamografia, ao rastreamento. Então, nesse contexto, é importante a gente falar e repetir, falar novamente a importância da gente se cuidar, da gente fazer a mamografia, de fazer o rastreamento. Isso falando do câncer de mama, né? Mas existem outros tumores, né? Como a gente sabe, o tumor de câncer de colo uterino, o tumor de próstata para os homens, o tumor de cólon, que são tumores rastreáveis. Então, que essa informação seja divulgada para todos. Não adianta, a gente tem que fazer exame todo ano, a partir dos 40 anos, e não tem como escapar disso. Certo. A gente fala muito de mamografia, nós que somos da área da saúde, mas para quem está ouvindo lá em casa, na sua casa, o que é uma mamografia? Você falou que é um exame, mas como que é realizado esse exame? Explique de uma forma assim que fique bem clara para a pessoa que não é, da área da saúde. O que é uma mamografia? A mamografia é um raio-x. É um exame que usa de radiação para ver uma mama, certo? E ele usa inicialmente de 2 incidências. É um exame que algumas pacientes se queixam de incômodo, outras não se queixam, mas é um incômodo que vale a pena, porque ele esclarece bastante coisa. Lembrando que câncer de mama, no início, ele não dá sintoma algum. Se você perguntar para uma paciente, para a maioria das pacientes que tem câncer de mama, a gente vai perguntar para ela: a senhora sente alguma dor?
Não sinto nada. E o tumor está lá. Então, é uma radiação, uma pequena radiação que vale a pena recebermos uma vez por ano e que esclarece muita coisa, porque é a partir da mamografia que nós descobrimos um tumor no início e, conforme esse início, a gente pode ter uma chance de controle, de cura de até 95%. Certo. Deixar aqui a observação para que os internautas possam fazer sua interação, deixa seu like, faça suas perguntas. Eu quero observar assim, bastante participação dos amigos, dos alunos que estão aqui, que eu sei que estão. Não deixe de curtir, não deixe de fazer a sua pergunta, de participar. Esse momento é muito importante para a gente, para poder estar servindo de multiplicador da informação. Porque é interessante a gente falar, né, e que eles compartilhem também. Compartilhe com seus amigos, com as suas mães, suas tias. Chame todo mundo para vir assistir essa live maravilhosa, que a gente sempre, né, está aqui para poder servir e poder também estar sanando essas dúvidas que surgem. Gostaria de saber, foi uma pergunta também de um dos colaboradores, qual é a importância da mamografia e qual a indicação deste exame? Então, a mamografia, como nós dissemos agora, é um exame que é uma radiação, um raio-x, feito na mama, que tem uma indicação pela Sociedade Brasileira de Mastologia para fazer uma vez ao ano, a partir dos 40 anos. Mas, se você tiver uma história familiar, uma história de uma familiar de primeiro grau que tenha câncer de mama, a gente começa essa investigação em você 10 anos antes. Vai depender da idade daquela familiar que teve o câncer de mama, mas é importante que você esteja junto do seu médico, mesmo muitos anos antes da história da sua parente, da sua familiar. Então, é um exame relativamente simples, rápido e que tem grandes benefícios, uma vez por ano a partir dos 40 anos. Teve uma pergunta aqui já para vocês. Rosiane Silva, obrigada pela participação. Perguntou como a equipe multiprofissional está trabalhando para atender e dar o suporte necessário a esses pacientes que tiveram o diagnóstico de câncer de mama em meio à pandemia. Eu trabalho, né, na Unidade de Alta Complexidade de Oncologia do Estado, né, a UNACOM, de conhecimento que nós apenas no Estado realizamos como tratamento os procedimentos cirúrgicos e a quimioterapia como tratamento. Também existe o acompanhamento também hormonal, porém, a radioterapia, que é uma das etapas do tratamento, principalmente do câncer de mama, nós não temos no Estado atualmente. Então, a maioria desses pacientes necessitam ser encaminhados a outro Estado, né, via TFD, que é o tratamento fora de domicílio, que é uma forma que coloca em prática um dos princípios do SUS, que é dar atendimento integral a essa paciente. Então, se ela inicia um tratamento, ela tem que concluir aquele tratamento, juntamente com a sua reabilitação. Então, o SUS tem que garantir todo esse processo. Como o Estado não garante, né, como no nosso Estado não existe essa possibilidade de garantia, porque não há o serviço disponível, essa paciente ela vai necessitar dessa viagem, né, se deslocar para outro Estado. Então, um dos aspectos que tem interferido um pouco é justamente essas demoras nessas viagens, né, para que a paciente tenha a conclusão do seu tratamento, né. Muitas vezes a radioterapia vai ser indicada logo após a cirurgia. Então, ela tem um tempo para que essa viagem aconteça e ela tenha esse suporte. Em outras situações, ela vai necessitar fazer uma quimioterapia, outro tratamento, esse sim nós estamos fazendo. Então, durante a pandemia, o tratamento oncológico ele continuou, né? O tratamento oncológico continuou, né? Nós temos uma unidade especializada no atendimento a esse paciente. Então, o paciente oncológico ele recebe tanto o atendimento inicial, né? As consultas com as equipes de mastologias continuaram no período da pandemia. Houve apenas aquela questão de redução no número de pacientes que necessitavam de um controle. Tem pacientes que fazem o tratamento, ficam num controle que nós chamamos, né? Fazem todo o tratamento durante 5 anos, ficam repetindo os exames para ver se a doença está controlada, né? Se essa doença não volta, se o câncer não volta. Então, esses pacientes precisam que estão apenas em controle, então, o espaçamento das consultas elas demoraram um pouquinho mais.
enquanto que os casos novos, eles começaram a ser atendidos. Então, a oncologia clínica, que é quem prescreve a quimioterapia ou um tratamento de radioterapia, continuou também atuando. Tá? Então, durante a pandemia, a assistência oncológica, ela continuou, porém, com essa nova modalidade, né? Infelizmente, algumas situações aconteceram não pelo serviço, pelo andamento do serviço, e sim pela falta de informação. Eu sempre menciono, né, existem estudos europeus atuais, né, que começaram uma publicação em uma revista europeia que informa no que eles chamam de efeito distrator, que é justamente o fato da pandemia, do coronavírus, né, essa possibilidade, como o coronavírus acabou tendo um impacto muito grande, porque muitos pacientes acabaram morrendo, então existia essa repulsa dos próprios pacientes em não chegar até a unidade. Muitas vezes eles, né, por si próprios, disseram, não, eu não vou para a unidade, eu não vou para o hospital, porque lá está o coronavírus, então eu prefiro ficar, vou esperar o tratamento, vou esperar melhorar um pouquinho para eu poder retornar meu tratamento. E tomaram essa atitude individualmente, algo que, infelizmente, em alguns casos, quando esses pacientes retornaram para a gente, né, já estavam com os ciclos de quimioterapia comprometidos, muitas vezes não iniciaram nem o tratamento. Então, aconteceu isso. Essa é uma problemática muito grande. Então, é importante, né, até a própria Sociedade de Mastologia, ela menciona isso, que o cuidado justamente de discutir com o seu médico o tratamento. Pesar realmente se o risco da infecção por coronavírus no ambiente hospitalar, de adquirir, é mais importante do que o adiamento do tratamento. Então, em alguns casos, alguns médicos chegaram a discutir, não, vamos fazer a cirurgia só melhorar um pouquinho essa situação do coronavírus. Então, nós vamos fazer a cirurgia, Em algumas situações, não, nós precisamos fazer a cirurgia logo, porque o câncer realmente está avançando. Então, aconteceu essas situações que nós temos na nossa prática diária, né, que nós percebemos, né, essa influência. E, assim, foram muitas pessoas realmente que abandonaram o tratamento e voltaram depois de um período para a gente, né, com a doença, infelizmente, já no estado mais avançado. Certo. Em relação à mamografia, qual a sua disponibilidade do exame no estado do Amapá? Uma boa pergunta, né? Uma boa pergunta. Há vários anos já o SESC já oferecia a mamografia, mas tinha aquele nicho, né, das pacientes de 50 anos, porque a orientação do governo, do INCA, do governo federal, é mamografia a partir dos 50 anos, bianualmente. Mas a Sociedade Brasileira de Mastologia discorda e manda fazer a partir dos 40 anualmente. Então, tinha essa questão. Lembrando que eu tenho várias pacientes de câncer de mama com 30, 33, 35 anos, né? Bom, mas hoje em dia o Estado do Amapá tem o Hospital do Amor, que está nos abençoando com serviço e já fez diversas mamografias, tem atendimento médico e está realmente nos livrando disso, né? É o que está sendo disposto de uma certa forma, público, né? Não é público, é sem ônus, né, para a população. Então, é o Hospital do Amor que está fazendo esse serviço agora. É interessante a gente passar essas informações, porque tem muita gente com dúvida, né? Ou falta também a informação. Tem uma pergunta da Albed Gadelha, que é a nossa coordenadora. Qual exame pode ser feito antes dos 40 anos como prevenção? Então, os exames feitos para câncer de mama, eles não são prevenção, eles são rastreamento, né? A mamografia, a ressonância e o ultrassom, eles não previnem, eles só fazem uma detecção precoce, a gente faz descobrir esse tumor no início. Então, eu posso fazer a mamografia em pacientes mais jovens, com menos de 40 anos, eu posso alternar com ressonância e pedir também o auxílio do ultrassom de mamas. Então, é um exame que a gente normalmente pede, né? O ultrassom a gente pede costumeiramente, mamografia é o principal, ressonância para dar um auxílio e esclarecer. Deixando e reforçando para que nossos internautas façam as perguntas na caixa aí do bate-papo, deixe seu like. Temos uma pergunta aqui da Helena. Pode fazer mamografia amamentando? E existe uma contraindicação para a realização desse exame? Muito bem, Helena. Pode fazer. Ontem me fizeram essa pergunta, posso fazer uma mamografia? Hoje fizeram essa pergunta para mim, posso fazer a mamografia amamentando? Pode.
não tem exatamente uma contraindicação. A gente tem dificuldades em pacientes que são acamadas, aí já tem até uma certa discordância se vai fazer mamografia ou não, mas não existe uma contraindicação formal na mamografia, tá bom? Tem uma outra pergunta. O implante mamário, silicone, ele impede a realização da mamografia? Também uma pergunta muito comum. Não impede, a gente faz. A paciente que tem implante, tem silicone, ela pode fazer a mamografia, tá bom? Normalmente, para as pacientes que têm implante mamário, a gente tem uma incidência, uma forma diferente que chama de Eklund, além da incidência crânio-caudal, médio lateral oblíquo, a gente também faz uma incidência chamada Eklund, que a gente projeta mais o parênquima mamário e retrai o implante de silicone. É uma incidência específica para as pacientes que têm o silicone, né, o implante mamário. Não tem contraindicação, pode fazer, tá? Ele não dificulta e é muito importante que a paciente com implante mamário faça também a mamografia. Enfermeiro, quer fazer alguma ponderação? Não, só concordar com a nossa especialista. Certo. Tem outra pergunta aqui bem interessante. A mamografia tem uma classificação embaixo chamada BIHARD. O que isso significa? Essa também é uma pergunta. Várias pacientes, quando fazem a mamografia, elas querem saber o que é aquilo. Esse BIHARD, ele é um léxico, ele é uma classificação das imagens de mama, de todas as imagens de mama, da mamografia, do ultrassom, da ressonância, que ele vai de 0 a 6. E ele classifica o que o especialista viu, o que o radiologista viu ali na imagem de mama. Se tem que fazer um outro exame de imagem, se ela está normal. Se ela está normal, mas tem alguma coisa, como o BIHARD 2. Às vezes é uma paciente que tem um silicone, tem um implante mamário. Aí o exame está normal, mas é BIHARD 2, tem alguma coisa. BIHARD 3, isso é muito comum. Às vezes, um paciente que tem algo na mama que precisa de acompanhamento semestral. A paciente sempre fica na dúvida, ei, doutora, tem que fazer biópsia ou não? BIHARD 3. BIHARD 4 tem que fazer biópsia, porque já tem um risco maior, né? Assim como o BIHARD 5. E BIHARD 6 é aquela imagem de mama de uma paciente que já tem um diagnóstico de câncer de mama, que já sabe que tem e está fazendo ali para fazer algum controle pré, pós-operatório. Então, a biópsia somente com a do 4 em diante. O 3 tem alguns casos específicos, BIHARD 3, como, por exemplo, tem paciente que às vezes tem um nódulo que está se comportando bem, está quietinho ali um tempo, mas aí ela está na menopausa, ela vai fazer uma reposição hormonal. Vale a pena uma biópsia, entendeu? Porque aquele hormônio novo, ele vai mexer na mama, então vale a pena fazer uma biópsia naquele nódulo ali antes da reposição hormonal, por exemplo. E é interessante também esclarecer que essa biópsia tem que ser retirado um conteúdo, um material, né, através de agulhamento, ou tem que ser feito a marcação de consulta, gente, não tem jeito. Detectou através do autoexame, fazer, né, a procura ou agendamento com um especialista, que é o mastologista, para ele poder te dar um encaminhamento para realizar os exames. E esses exames são justamente esses que a doutora e o enfermeiro estão esclarecendo aqui de forma bem clara. A mamografia, por ser um exame considerado de raio-x, ela pode dar câncer? Também uma pergunta que apareceu há algum tempo passado, tinha paciente que chegava falando assim, doutor, eu não quero fazer mamografia porque eu vou ter câncer por causa da mamografia. Infelizmente, algumas pessoas lançaram essa informação, e é uma informação nociva, porque a mamografia ela pode reduzir a mortalidade até 40%. Por quê? Porque na mamografia eu faço a detecção precoce de um tumor. Eu faço a mamografia, descubro um tumorzinho pequenininho, e aí eu faço a intervenção, eu faço a cirurgia, faço o que é necessário, e reduz a possibilidade de morte da paciente, reduz mortalidade. A radiação da mamografia é como se fosse a radiação de 7 semanas de exposição no sol. Então, é algo fisiológico, e é uma radiação muito pequena. Então, não é algo que vai trazer malefício para a paciente. Quantas vezes a gente já não fez raio-x aí de tórax? Quantas vezes o pessoal não faz raio-x da coluna? Então, não há malefício em fazer a mamografia, pelo contrário. Certo. Deixa eu aqui abrir para as perguntas dos internautas e a interação. Josiane Tavares Cardoso informou aqui que o melhor mastologista de Macapá ama esse enfermeiro. Para você, enfermeiro. Lene Costa, excelentes profissionais.
Eudiane Alves, a doutora Natália, é 10. Bárbara Duarte, esse impacto da pandemia até nisso está cruel. Isso aí, Bárbara. Zilaine Torres, Zilaine, pandemia pirou tudo. E a Maria Angélica e Albérico Souza, de Salvador, Bahia. A Clarissa Santos perguntou, gostaria de perguntar à doutora o que é mito a respeito das coisas que causam câncer de mama. Já ouvi pessoas mencionando uso de sutiã preto, micro-ondas e outras coisas. Isso aí, Clarissa, olha só. Realmente, existem vários questionamentos sobre câncer de mama. O câncer de mama é uma doença multifatorial. Então, não é só um fator que leva ao câncer de mama. Primeiro, o fato de ser mulher. Não tem jeito. Outra, idade. Né? Então, é difícil, é raríssimo ver um câncer de mama numa menina de 20 anos. O fato de menstruar muito cedo, menopausa muito tarde, né? uma menacme, uma vida hormonal muito longa, é um fator de risco. O fato de demorar a gestação, o fato de não amamentar, isso também é um fator de risco para câncer de mama. O que a gente já falou, familiar de primeiro ou segundo grau com câncer de mama ou câncer de ovário, ou tumores raros em pessoas jovens. Existem várias síndromes hereditárias relacionadas ao câncer de mama. Esses são os 3 principais que eu falei. O que mais? Isso a gente não pode mudar. Você não pode mudar a data da sua primeira menstruação, da sua menopausa, de uma forma fisiológica. Mas o que a gente pode mudar? Como o Major Galeno falou, o sobrepeso, o acúmulo de gordura, a obesidade, ele piora tudo. E aumenta a nossa possibilidade de ter câncer de mama. Por quê? Porque a nossa gordura que está sobrando, né, essa gordura que a gente acumula, ela também, de uma certa forma, estimula, através de hormônios, o que já tiver de nocivo na nossa mama. Então, não tem jeito, a gente tem que perder peso. Faça qualquer coisa. Mude a alimentação, peça ajuda para Deus, faça atividade física, faça uma bariátrica, mas perca peso. É muito importante, não só para evitar câncer de mama, mas todos os outros tumores e doenças crônicas, como hipertensão e diabetes. Sutiã, não tem relação nenhuma. Sem sutiã, com sutiã, não faz diferença a ocorrência do câncer de mama. Desodorante, também não. Eu vi uma propaganda no Instagram esse dia falando disso, porque um desodorante com alumínio dava câncer de mama. Não tem relação. Senão todas as mulheres teriam câncer de mama. Não é assim. Tem gente que ainda acredita que o desodorante antitranspirante não pode ser usado à noite. Já vi até uma divulgação, né? Isso é fake news, então. Fake news. Desodorante não dá câncer de mama, viu? Tem que usar desodorante. Por favor. Por favor. Muito bem, doutora. Tem uma outra pergunta aqui da internauta, Franci Ferreira. A minha mãe tem suspeita de câncer de mama, mas ela não tem ainda 40 anos. Como ela faz para realizar o exame? E ela pode fazer o exame? Pode. É muito importante que ela faça o exame. Você acha que ela tem uma suspeita. Então, ela deve ter se tocado, deve ter feito o autoexame, e ela acha que tem alguma coisa errada com a mama dela. Então, ela não pode esperar. Ela tem que ir logo no médico, tem que marcar essa consulta, tá bom? E aí, depois do exame físico, fazer os exames indicados. Tá? É muito importante. Não fique em casa se você tiver dúvidas em relação à sua mama. Tá? Lembrando que câncer de mama, na maioria das vezes, não dói. Se alguém da família teve câncer de mama, eu devo me preocupar? E outra pergunta, é verdade que quem amamentou não tem risco de ter câncer de mama? Bem, a primeira pergunta, né, faz menção, acho que a Natália já falou, né? Só repita aí ela para... Se alguém da família teve câncer de mama, eu devo me preocupar? Sim, né? Foi mencionado. Se for familiar de primeiro ou segundo grau, o risco, né, é um dos riscos não modificáveis que nós temos, né? Fator genético, a hereditariedade, né, vai corresponder àqueles 10% da possibilidade que você tem de ter um câncer. Então, para diminuir, você já tem essa possibilidade. Então, é importante o rastreamento. Então, como foi mencionado pela Natália, 40 anos, a Sociedade de Mastologia orienta a realização da mamografia das mulheres anualmente. Porém, se você tiver enquadrada nessa situação de familiar que teve câncer de primeiro ou segundo grau, você tem que começar esse rastreamento muitas vezes até 10 anos antes, né? Então, é importante sim, né, avaliar, procurar um mastologista para conversar e dizer, olha, eu tenho um familiar que teve câncer e eu tenho essa idade.
A outra pergunta é em relação à amamentação, né? A amamentação, se eu amamentei, eu não tenho chance de ter câncer de mama. Então, entra no aspecto da possibilidade de você ter câncer. Então, se você adota hábitos saudáveis de vida, eu sempre menciono isso, você tem um fator genético, você tem um familiar ali de 1º grau. Vamos imaginar sua mãe, ou 2º grau sua avó, teve câncer de mama. Você tem já uma possibilidade aí de ter câncer, já tem a questão genética. E se você adota hábitos de vida não tão saudáveis, aí vai aumentando a sua incidência, a possibilidade de ter câncer de mama, mas não quer dizer que você vai ter. Então, a situação acontece ao contrário. Você não tem nenhum familiar, nenhum parente de 1º grau que tenha câncer, ou 2º grau, e você adota hábitos de vida saudáveis. Você adota hábitos de vida saudáveis, hábitos que diminuem a sua incidência de câncer, mas isso não garante que você não vai ter câncer. Então, isso ajuda a gente justamente a responder essa pergunta. Então, o fato de você amamentar vai diminuir, com certeza, né, a possibilidade. Mas a Natália já informou que é uma questão multifatorial, são vários fatores que vão combinar com a incidência de câncer. Tá? Então, é algo que vai, com certeza, auxiliar o fato de você amamentar, né? Amamentar porque teve aquele processo de gestação, a carga hormonal, então isso vai ser um fator positivo. A amamentação, então, é um aspecto positivo. Aspectos negativos, sedentarismo, né? Sobrepeso, tabagismo, alcoolismo e demais. Lembrando que uma mulher que não chegou ao final de uma gestação, a mama dela ainda é uma mama, entre aspas, assim, adolescente. Não terminou a evolução, o amadurecimento da mama. Isso é um fator de risco. Isso é um fator de risco para câncer de mama. Então, se a mulher decidiu engravidar, se ela decidiu amamentar, isso é bom para a mama, para a saúde da mama, mas realmente ele não zera o risco para câncer de mama, tá? Temos outra pergunta aqui, Valéria Brito, minha cunhada, que está nos assistindo lá de Tucuruí. Mando um abraço aqui para minha querida cunhada. Como realizar o autoexame das mamas de forma correta e não confundir uma glândula mamária com um tumor? Certo. Então, autoexame, autocuidado. É bom fazer esse toque uns 10 dias após a menstruação, para não ficar tão sensível. Tem mulher que tem TPM, que as mamas ficam doídas. Então, é bom a mulher fazer o exame em pé. Ela fica na frente de um espelho, ela levanta as mãos, levanta os braços, ela olha a mama, ela olha o mamilo, ela vê se tem alguma alteração na mama e nas axilas, tá bom? E ela pode vir das axilas até a mama, palpando como se fosse dedilhando um violão, um piano, entendeu? E ela vai dedilhando, percebendo se tem alguma alteração. Uma mulher, quanto mais jovem mais ela vai perceber a glândula mamária. A glândula mamária é um órgão sólido, então ele é endurecido, ele é normal de ser durinho, né? Mas, se for um nódulo, ele é um pouquinho mais durinho. Tá? A paciente que tem nódulo, ela sabe que o nódulo ele é mais durinho, ele é mais consistente. E, no banho, um excelente momento para fazer, para examinar as mamas. Deitada é importante também. Tem paciente que só percebe o nódulo quando está deitada. Então, fazer o exame das axilas, explorando toda a mama até o mamilo, e, no final, dá uma apertadinha no mamilo, vê se sai alguma coisa. Entendeu? Claro que todo estímulo da mama vai sair, pode sair, né? Porque a mama é um órgão estimular, pode sair algum leite, alguma coisa, algum líquido. Mas, se naquela expressão que você faz, perceber alguma coisa, é bom conversar com o seu médico, o seu mastologista. Certo. Sempre, então, fazer reforçando, como a doutora Natália muito bem explicou, fazer após 10 dias do ciclo menstrual, né? E sempre fazer essa expressão, né, no bico do mamilo, para observar o conteúdo, se sai e qual o aspecto. E não deixe de marcar a consulta. Pode falar, enfermeiro. Só uma contribuição, né, é que pode haver essa pergunta aí das internautas em relação e a mulher que chegou à menopausa, né, que não menstrua. Qual seria o melhor dia, né, aconselhável para ela fazer, né? Então, ela pode escolher um dia do mês, né, para fazer essa verificação, né? Porque pode parecer uma pergunta, né, assim, óbvia, mas muitas vezes pode ser a dúvida de alguém aí, tá? Então, você vai escolher um dia no mês, né, para fazer justamente esse autoexame aí. Então, se a mulher já chegou nesse período de menopausa. Certo. E tem outra pergunta que creio eu que já foi até sanada a dúvida. Kézia Andrade, mas muito obrigada pela participação, Kézia Andrade. A radiação da mamografia aumenta o risco de câncer?
Então, como eu falei, não. Tem pacientes que têm alterações que precisam de acompanhamento semestral e elas têm indicação de fazer mamografia até 2 vezes no ano. Então, até essa mamografia, até a paciente que já tem o câncer de mama, que já tratou, ela, logo depois do tratamento, ela precisa fazer mamografia a cada 6 meses. Isso porque ela já tem câncer. Né? Então, não muda muito, não aumenta a possibilidade de câncer. O ruim, gente, o ruim é não fazer a mamografia. É importante ver que, a gente vê que meninas novinhas, as jovens, elas sabem que todo ano ela tem que fazer preventivo. Isso é uma coisa que já está incorporado. Elas sabem que tem que fazer o preventivo. Elas já vão no ginecologista com esse pensamento, mesmo as mulheres mais jovens. Então, que esse pensamento da mamografia se incorpore, que fique na mente de todas nós mulheres. A gente tem que se cuidar. A gente tem que fazer mamografia a partir dos 40 anos anualmente. Certo. Obrigada, gente. E mais pergunta e interação dos internautas. Peço que vocês deixem suas perguntas no box, aí no bate-papo, no chat, que a gente está com uma equipe aqui, já vou estender mais uma vez o agradecimento, fazendo a seletiva dessas perguntas, dessas dúvidas. E não deixe de curtir e compartilhar. A Josiane Santos mandou assim: olá, minha mãe sente muita dor nos seios, porém, ela fez o exame e não atestou nada, e continua com essa dor. O que pode ser? Então, dor na mama não tem necessariamente uma relação com câncer de mama. A mama é o órgão que pode ter dor devido a alterações hormonais. Então, se tem um grande número de pacientes que têm dor na mama no período pré-menstrual. Ela já sabe que naquele período pré-menstrual a mama vai ficar mais sensível, ela vai ter cólica, ela pode ficar irritada, ela pode chorar e ela pode ter dor na mama, é um exemplo. Tá? Então, na TPM, ela pode sofrer com dor na mama. Eu posso ter dor na mama numa troca de anticoncepcional, posso ter dor na mama no início de uma gestação. Quem manda na mama são os hormônios do ovário. Né? Então, se eu tiver alguma alteração, alguma coisa que meu corpo não entendeu muito bem, eu posso ter dor na mama. Tá? É claro, tá? Apareceu alguma coisa diferente? Marque uma consulta, vamos examinar, vamos fazer exame, bora ver se tem alguma coisa. Tá? Mas, de um modo geral, não confie nos sintomas quando for mama. É melhor fazer o exame, entendeu? É melhor não deixar de fazer o que tem que ser feito, tá bom? Mas não fica tão preocupado quando o negócio é dor na mama. Existem outras doenças que podem levar a dor na mama que a gente pode conversar no ambulatório e tirar a dúvida, tá bom? Mas, normalmente, câncer de mama não dói. Se doesse, seria mais um rumo para a gente, mas ele não dói, por isso que ele é tão traiçoeiro. Aí, com isso, diminui, né, o rastreamento, porque a pessoa não sentir nada, né, doutora? E fica em casa. Letícia Beatriz perguntou: estresse pode causar algum nódulo na mama? Não, estresse não. Nódulo, quando eu falo assim, nódulo geral, que não é câncer, né? Primeiro, uma questão familiar. Se a minha mãe, se a minha avó, se a minha tia teve nódulo na mama, é bem provável que eu vá ter também. Né? Lembrando que mais ou menos 30% das pacientes, das mulheres, de modo geral, elas vão ter nódulo na mama e não é câncer de mama. Tá bom? A gente tem diversos nódulos benignos, que não são tumores. Então, estresse mesmo, não. Criar um nódulo, não. Certo. Eu acredito assim, que ela talvez estivesse relacionando com a questão da ansiedade, né? O confinamento devido à pandemia, que aumentou, e, por conta disso, às vezes, as pessoas aumentam outros hábitos. Não vou dizer aumentar, mas modifica os seus hábitos, né? O aumento do consumo de álcool, o aumento de consumo de cigarros, o que também pode provocar, né, problemas futuros. Mirlane fez uma pergunta, Mirlane Mendes: por que só a partir dos 40 anos é indicado fazer a mamografia? Assim, é consenso, né? É consenso da Sociedade de Mastologia, porque a incidência, né, de câncer tem sido observada justamente um pouquinho mais precocemente. Então, apesar do Ministério da Saúde orientar, né, esse exame numa idade um pouquinho posterior, né, a partir dos 50 anos, e a cada 2 anos, a sociedade percebeu que existe todo um processo de alteração, né, na sociedade. Então, a própria incidência de câncer é algo que vem crescendo com o tempo, com o próprio envelhecimento da população. A Organização Mundial de Saúde ela já alerta para isso. Olha, justamente esse crescimento dos índices de câncer
num período de tempo aí que nós vamos ter, que foi mencionado, né, em 2025, é justamente por conta disso, o envelhecimento da população. A população está envelhecendo, consequentemente, esse é um fator de risco. E um diagnóstico maior a incidência de câncer de mama. Então, a gente justamente tem 40 anos, não quer dizer, né, que seja essa idade. Essa idade não foi escolhida aleatoriamente, né? A Sociedade de Mastologia percebeu isso de forma o quê? A partir de vários estudos, chegou a essa conclusão, de que a incidência tem sido, como a Natália falou, o ambulatório dela, ela está acompanhando vários pacientes com uma idade precoce, paciente com câncer de mama, com 30 anos, com essa idade, que muitas vezes não era tão observado. Então, essa incidência tem aumentado. Então, para se adequar a essa nova realidade e tentar precocemente diagnosticar, acho que nesse sentido se puxou um pouquinho essa idade para os 40 anos. Porque, estatisticamente, o câncer de mama é uma doença de mulheres já da terceira, quarta década de vida. Isso é a nossa realidade brasileira, né? A gente não vai esperar um câncer de mama numa moça de 20 anos. Então, estatisticamente, foi comprovado que aparece principalmente nessa faixa etária. Isso não estamos falando daquelas que têm uma história familiar de pacientes mutada, uma herança genética alterada. Elas não. Mas a população, em geral, tem esse risco maior a partir dessa idade. Certo. Eu tenho aqui uma prótese mamária, um protótipo. E tem uma pergunta que eu acho que vai dar para você poder utilizar, para poder explicar bem legal a questão do autoexame, né? E essa prótese ela tem até um nódulozinho que ela serve de fundamento para nossas aulas no laboratório. E a pergunta é: qual a região da mama que mais aparece o nódulo ou tumor? Dá para ver? A parte da mama, estatisticamente, que mais tem tumor é no QSL, que a gente chama aqui, o quadrante superolateral. Então, digamos que isso aqui é uma mama esquerda. Esquerda, tá bom? Digamos que isso aqui é uma mama esquerda, tá? Então, onde vai ter mais tumor é nesse quadrante aqui. A gente divide a mama em quadrantes. Tá bom? Quadrantes. Então, isso aqui é uma mama esquerda. Isso aqui é o quadrante superolateral, quadrante superomedial, quadrante inferolateral, quadrante inferomedial. Tá bom? Então, se uma paciente vai fazer essa autoexame, esse autocuidado em casa, ela procura dedilhar toda a mama, tá bom? De fora para dentro, tá bom? De fora para dentro. É muito importante a mulher se conhecer a sua vida ginecológica, conhecer a sua mama, ver quando mudou. É isso que faz uma diferença em detectar algo precocemente e ter chance de cura. Tá bom? E no final, dá uma apertadinha, vê se sai alguma coisa, tá bom? Aperta, aperta, e de preferência que venha da axila, tá? E você vai percebendo se tem algum nódulo, se tem alguma coisa alterada, e aí procurar o médico. Certo, muito bem, obrigada. E mais perguntas. No momento, a gente está com 73 pessoas ao vivo. Agradeço aos participantes, né, dessa live maravilhosa, super gostoso esse tema. Temos mais uma pergunta da coordenadora, Obed Gadelha. Quais os cuidados e atenção que se deve ter com a ocorrência de cistos na mama? Um cisto simples, quer dizer, aquela bolinha com líquido que a gente vê no ultrassom, na ressonância, ele não é uma lesão precursora de câncer, tá, gente? Então, tem paciente que vai ter vários cistos na mama, vai ter um monte, mas não significa que é uma lesão precursora. Às vezes ele modifica, tem um jeito diferente, né? Tem várias formas de se apresentar. Mas um cisto simples, ele não é uma lesão precursora, não é exatamente uma doença. Existem situações em que o paciente que tem cisto tem muita dor na mama, aí já é um caso à parte, é uma alteração benigna, mas não tem relação com o câncer de mama, é um exame normal. Certo, temos outra pergunta aqui da França Ferreira. Podemos realizar o exame em uma UBS? Tem essa possibilidade e demora muito para realizá-lo? Então, falando da mamografia, é o Hospital do Amor que está oferecendo, né? O SESC e o Hospital do Amor que oferece naquela faixa etária. Aí tem que marcar uma consulta lá para fazer. E eles estão bem ativos, sabe? Eles estão bem produtivos, fazendo bastante exames. Certo. Tem uma pergunta aqui do professor e doutor enfermeiro José Luiz Pena, nosso querido mestre, professor Pena, carinhosamente está participando aí da live. Obrigada, professor. E ele pergunta o seguinte:
O câncer de mama incide sobre o principal símbolo corpóreo da sexualidade, em que afeta as condições físicas e a saúde mental. Em que afeta as condições físicas e a saúde mental. Pois é, ele falou bem, né? Então, a mama caracteriza assim, a feminilidade. Se ela descobre que tem um tumor e ela vai perder aquela característica, aquela mama dela, então a paciente já fica afetada. Se perde a mama toda, ela fica amputada, se não consegue a reconstrução. Então, não é fácil. Não é fácil a mulher encarar dessa forma. E a paciente, quanto mais jovem, mais difícil é. Então, realmente, a importância da gente descobrir no início, para fazer um tratamento efetivo, para ter menos amputações, para ter menos cicatrizes menores, para que tenha uma resolução melhor, mais efetiva. Por isso que é importante, toda vez que o paciente chega lá, um dos encaminhamentos que a gente faz no NACOM é para o psicólogo. Né? Recebeu o diagnóstico, já sai com encaminhamento para o psicólogo, para o nutricionista, para ir nessa luta juntos aí até o final do tratamento. Certo, e tem também que contar com uma rede de apoio, né? Não somente da família, companheiro, filhos, porque, como o enfermeiro informou no início da live, muitas delas têm que sair, né, do seu ambiente familiar para tentar, né, tratamento fora. Eu já tive a possibilidade de atender uma paciente que precisou fazer a retirada total, e o curativo dela era um curativo úmido e compressivo, e ela sentia muita dor, e ela não queria nem se enxergar, nem se avaliar, nem se enxergar no espelho, avaliar sua autoimagem, e também não queria que o marido olhasse, era uma senhora. E é muito triste quando chega nessa situação. O outro, só contribuindo, né, nesse aspecto da saúde mental, nessa nossa prática do dia a dia, trabalhando na quimioterapia, de forma geral, nós percebemos que um dos efeitos é justamente a perda do cabelo, né, a alopécia. Então, o que nós percebemos? Essa semana, estava conversando com uma paciente, e uma das coisas que ela me relatou foi justamente isso, né? Ela disse que o protocolo de quimioterapia para o câncer de mama tem uma das medicações que mais favorecem isso, né? E ela disse que uma das coisas que mais se mexeu com ela, que ela chorava demais, foi a perda do cabelo. E quando o tratamento terminou, ela apagou todas as fotos que ela tinha, né, nesse momento em que o cabelo caiu. E assim, era uma coisa que ela não gostava de lembrar de jeito nenhum, né? Então, isso realmente afeta a imagem, esse fato de afetar a imagem, né, tanto com a retirada da mama, quanto aos efeitos da quimioterapia mesmo, vai ter perda de peso. Então, todos esses fatores aí são muito negativos, que se não houver uma rede de apoio realmente, né, a paciente ela tem muita dificuldade, né, de enfrentar esse momento. Certo, a gente tem aqui o Altanedes Mendes, doutora Natália Amélia, mastologista do Amapá. Cláudia Chucri, live maravilhosa, obrigada, Cláudia. Aranha Reinaldo, creio que é isso. Minha parente prima, Gilene Duarte, nossa colega enfermeira, colocou live top. E Maria Samaritana, excelente explicação. Mais perguntas, gente? Estou aqui com a equipe de apoio, me dando esse suporte. Estamos com 73 pessoas ao vivo nesse momento. 78 pessoas, que legal. Só no YouTube. Temos também participantes no chat, no Facebook. Não esqueçam de compartilhar a live, de deixar aí seu questionamento, a sua pergunta, retirar sua dúvida, aproveitar que a gente está com esses dois profissionais maravilhosos que têm uma vasta experiência no nosso estado e com essa linda missão, né, de passar informação e de também cuidar, né? Rosiane Cardoso, quem faz mastectomia e uma prótese de silicone pode fazer mamografia? Sim, a gente faz, pede mamografia, pede ressonância, né? Silicone é um exame que, de vez em quando, a gente vai pedir uma ressonância, quer seja por câncer ou não, a gente pede ressonância, mas pede também a mamografia, exame físico.
Certo. Mais uma pergunta do internauta, inclusive minha tia querida, Inara Padilha. Um abraço, tia Inara. Qual a probabilidade de usar hormônio para a menopausa causar câncer de mama? Esse é um fator de risco importante, importantíssimo. Paciente, começando, né, a reposição hormonal está indicada em algumas pacientes, não são todos, que estão passando pelo período do climatério, quer dizer, aquele período da menopausa, da última menstruação. São pacientes que estão sofrendo naquele tempo, que às vezes têm folgachos, irritação, sintomas, está sofrendo naquele período do climatério, sintomas vasomotores. E talvez elas tenham uma indicação para reposição hormonal. Só que o ginecologista que vai prescrever para ela, primeiro vai pedir a mamografia, vai pedir ultrassom, vai pedir algum outro exame, vai ver se está tudo bem da parte cardiovascular, ver se ela não fuma, se não tem risco para trombose. E se esse exame estiver normal, se estiver tudo bem, talvez ela tenha uma indicação de reposição hormonal. Reposição hormonal não é para todo mundo, ele ajuda bastante a paciente, mas a paciente tem que lembrar que aumenta o fator de risco para câncer de mama. Eu, particularmente, sou fã de reposição hormonal, mas com muito cuidado, com muita atenção, porque realmente ele aumenta o risco e a paciente tem que estar ciente disso. Certo. Tem uma interação aqui de Suzane Cabral. Ela direcionou para o enfermeiro Anderson Galeno. Quão importante é o psicólogo no tratamento do câncer de mama, seja qual for o estágio? Bem pertinente a pergunta, né? Uma das redes de apoio que a equipe que o paciente vai ter, né, da equipe multiprofissional é justamente esse. Quando esse paciente ele inicia um tratamento na Unacom, ele tem justamente um encaminhamento para o nutricionista, para o psicólogo, em algumas situações para o fisioterapeuta, para o odontólogo. Então, toda essa equipe multiprofissional vai trabalhar no suporte desse paciente que ali vai iniciar seu tratamento. Então, o nosso carro-chefe, né, a quimioterapia, né, que fazemos. Então, durante esse processo da quimioterapia, nós teremos essas situações que vão trabalhar muito a imagem, né, a imagem desse paciente. Então, a equipe de psicologia ela tem esse papel de fortalecer esse paciente para enfrentar, né, essa jornada, que muitas vezes não é fácil. Então, o paciente está debilitado, tem, às vezes, uma rede de apoio familiar muito complexa. Temos pacientes que chegam, às vezes, não tem um familiar, não tem um acompanhante. Então, toda essa rede de apoio aí que ele não tem, faz muitas vezes ele querer desistir antes de iniciar o tratamento. Então, a equipe de psicologia também, temos o serviço social, que também auxilia nesse rastreamento, nesse acompanhamento, né, da estrutura familiar, que auxilia bastante. Então, um dos fatores que eu sempre menciono, que faz diferença no processo de tratamento, é essa autoconfiança no tratamento. Realmente, o paciente conseguir perceber que ele é protagonista do tratamento dele e que muitas coisas vão depender da vontade dele, né? Ele não vai fazer, se ele não quiser fazer nenhum tratamento, a decisão dele vai ser respeitada. Dizer, não, olha, eu descobri o câncer avançado, tem um tratamento que vai ser muito prejudicial para mim, então eu não quero fazer nenhum tratamento. Se ele tiver condições de decidir isso vai ser respeitado, né? Porque existem muitos desses fatores, né, em relação à doença oncológica de forma geral. Não só o câncer de mama, mas outros tipos de câncer que são muito agressivos e muitas vezes causam toda essa desestruturação, né, no corpo do paciente num curto período de tempo. Então, existe toda essa complexidade que é tratar de um paciente oncológico. Então, esse suporte, tanto para as sessões de químio, quanto para essa possibilidade dele se afastar do seio familiar, tendo que viajar para fazer uma radioterapia, o processo o procedimento cirúrgico que ele vai se submeter ali também, que existe um risco também de ele estar preparado para isso. Então, é bem complexo mesmo. Nós temos um suporte muito grande, né? Nossas psicólogas da Unacom fazem um trabalho exemplar nesse sentido. Então, a gente tem só a agradecer mesmo, né? E temos como feedback, né, o retorno do paciente que, após o tratamento, acaba retornando lá conosco, agradecendo muito, né, por todo esse apoio. Certo. Agora eu quero saber um pouquinho de vocês. Doutora Natália, vejo que você tem muita experiência, né? Se a pessoa quiser fazer uma consulta ou se precisar fazer cirurgia, você além dos exames,
Você direciona, faz análise. Como é que essa pessoa faz? Eu descobri no autoexame, aí vou ao médico, me consulto. E como é que ela faz para ter esse atendimento no sistema público? Então, eu não sei se esse negócio aí do Superfácil ainda funciona ou não, né? Mas quando o paciente vem comigo, eu falo assim, vai lá sexta-feira de manhã no NACOM, né? Certo. Que a gente conversa, né? Que aí a gente faz o nosso atendimento. De modo que manda alguma mensagem para mim, eu já mando ir direto para a consulta, porque demora muito. É difícil para todo mundo, coitada da paciente, demora muito para marcar, e é difícil para a gente também. Uma coisa é a gente tratar um tumor inicial, outra coisa é a gente tratar um tumor avançado, entendeu? Que fica mais difícil o tratamento cirúrgico. Tá? Então, assim, sempre que eu falo para a paciente, já tem o exame de imagem, para tu não perder tempo, faz logo a mamografia e ultrassom, já leva pronto, entendeu? Que aí a gente já desenrola, apesar dos grandes problemas que a gente tem lá no Hospital Geral, né, dos grandes problemas aí que todos estão cientes. Para marcar essa cirurgia, você faz luta, mas cirurgia é uma luta. A Josiane, que conversou aí no grupo, que deu a participação, ela está passando por isso, da gente ter que marcar e remarcar várias vezes a cirurgia por N fatores, né? Mas a chefia da UNACOM já tem um acordo, estão só terminando a minuta lá da CESA para ver se desenrola essas cirurgias em outro hospital. Mas essa quinta-feira a gente conseguiu operar, né? Olha aí, graças a Deus. Certo. E estamos em dificuldade, mas a gente não desiste. Ok. E vocês têm os dados estatísticos de como que está esse número de casos aqui no nosso estado? A estimativa do INCA para 2020 diz que no estado do Amapá estão 70 casos de câncer de mama, entendeu? Entre 50 aqui na capital e 20 nos outros estados. 50 casos novos, né? Desculpa, 70 casos novos. Então, nós somos quantos mastologistas no Amapá? Doutor Mauro, Emílio, eu, doutora Leda, doutor Antônio, doutor Marcelo, nós estamos em 6. Então, os pacientes estão distribuídos nesse grupo, tem um povo que fica, tem um povo que vai embora, né, mas em torno de 70 pacientes de casos novos de câncer de mama no Amapá para 2020. Eita. Enfermeiro, uma dúvida ou um questionamento meu mesmo. Você, como enfermeiro, né, que já trabalha na alta complexidade, mas sabe que a enfermagem também é o cuidado preventivo, né? Você sabe informar se nas unidades básicas se tem, né, depois da pandemia, se tem essa situação de orientação para a prevenção, para fomentar a prevenção da mulher? De forma geral, né, existem as equipes de PSF, né, que têm essa possibilidade de adentrar as residências, né, conhecer melhor os pacientes, trabalhar com essas orientações. Então, a saúde da mulher é um desses eixos, né, de possibilidade de atendimento, né, saúde do idoso, saúde da criança, de forma geral. E, assim, são meios, né, que nós temos justamente de fomentar isso aí. Nós temos também um trabalho muito grande das universidades, né, as faculdades. Nesse período de educação à distância, acho que houve uma baixa justamente a questão de estágios também, acho que estão parados. Então, é uma ferramenta muito útil, a educação em saúde, que é feita pelas universidades, faculdades, né, que trabalham com os cursos da área da saúde. Então, no geral, eu tenho percebido muito isso, né? Temos esse braço aí que acaba contribuindo bastante para a gente nesse sentido da prevenção. E referência, né, justamente o processo de detecção ocorre com o atendimento primariamente clínico, né? A paciente ela percebe, às vezes conhece alguém que tem acesso à possibilidade de marcar uma consulta, aí essa paciente vai, muitas vezes, né, passar com o clínico. Aí o clínico encaminha para o mastologista. O ginecologista, né? Isso. Aí encaminha para o mastologista, né? E aí justamente vem aquela luta para o agendamento com o mastologista. E aí, muitas vezes, há essa dificuldade de referenciamento, né, em relação às marcações. Então, esse agendamento inicial, como foi mencionado, né, pelo Superfácil, né, na estrutura, né, na complexidade que hoje existe de agendamento, por conta da pandemia, essa questão do atendimento presencial e o agendamento presencial. Então, é a modalidade, né, em tela que está sendo utilizada, é justamente essa, o do agendamento, né, via Superfácil, que, em muitas situações, né, acaba demorando um pouquinho, né, o acesso dessa paciente, né, ao serviço. Mas
assim, como foi mencionado, né, além da Natália, né, nós temos outros mastologistas aí que também, né, fazem esse acompanhamento, tá? Lá na Unacom. Certo. Tem um questionamento do nosso querido colega Roberto Coroa, que é farmacêutico do SENAC, e instrutor também no curso de farmácia. Quais são as terapias alternativas que podem ser utilizadas com paciente com câncer de mama? Pode. Socialopatia. Né? Tratamento cirúrgico, quimioterápico, hormonal, terapia-alvo. Isso está falando medicamentoso, cirúrgico. Né? Cirurgia, a quimioterapia, a hormonioterapia, porque tem paciente que vai ter que fazer hormônio durante 5, 10 anos. Terapia-alvo, naquelas pacientes que têm câncer de mama HER2 positiva, elas vão ter que fazer uma medicação durante um tempo. E a radioterapia. Tem outra pergunta isso também. Não é alternativo. Quais são os tratamentos mais modernos para o câncer de mama? O que é interessante é que todo dia existe algo novo entre as indústrias farmacêuticas para o tratamento quimioterápico. Sempre tem um estudo novo que mostra alguma coisa recente. Então, nós temos imunomoduladores, nós temos, como eu lhe falei, esse tratamento para HER2 com trastuzumab e pertuzumab, que nem é tão recente. Nós temos várias medicações que seria um sonho se a gente pudesse usar. Né? Sempre tem novas técnicas cirúrgicas para o tratamento cirúrgico e reconstrução. Uso, além da prótese da matriz, que protege a prótese na paciente que teve que fazer adenomastectomia, várias formas de enxerto de gordura, para diminuir a falha que vai ficar na mama na paciente que fez o tratamento cirúrgico. Que mais? Doses de radioterapia que são moduladas, cada vez tem uma dose diferente por causa dos novos estudos. Que mais? Se fosse possível fazer tudo, né? Uma situação que nós percebemos, né, justamente os protocolos, né, de tratamento, né, na mastologia, né, como a gente já trabalha com isso, então, tipo, a situação da quimioterapia, então, especificamente, né, vai ser decidido pela mastologia baseado no tipo de câncer, no tipo de tumor, no estágio. Então, existe essa possibilidade. Tem coisa que você não vai fugir, né, do tratamento. Infelizmente, não é tipo, eu vou escolher, não, esse aqui por conta, né, desse estágio aqui. Não. Né? Existe o protocolo, aí o médico vai justamente avaliar, decidir para aquela situação, aquele protocolo. E o que a Natália mencionou, né, em termos de estruturas, né, que nós sabemos que o sistema público, infelizmente, essas tecnologias demoram um pouquinho para chegar, né? Para você inserir, por exemplo, uma medicação, né, na linha de compra, né, do sistema, é uma burocracia muito grande. Então, nós temos, só citando um exemplo, né, algumas medicações que elas já são utilizadas, são muito eficientes, possuem efeitos colaterais muito pequenos, né, porque o principal desafio é esse, trazer medicações que sejam mais alvo, né, atinjam especificamente as células cancerígenas e não atinja também tanto o corpo, né, cause menos impacto sobre o corpo, porque o principal desafio é esse, porque a quimioterapia, né, além das células boas, ela acaba lesionando as células, além das células ruins, ela acaba lesionando células boas também. Então, todo esse impacto, muitas vezes, que o paciente vai sofrer, ele pode ser amenizado, né, baseado em medicações mais eficazes, mais eficientes, que não tem tanto esses efeitos. Infelizmente, né, no nosso sistema, para a gente inserir essas medicações é um processo muito complexo. Né? Eu queria falar sobre o aconselhamento genético, porque o aconselhamento genético para aquela pessoa que tem um familiar de primeiro e segundo grau com câncer de mama ou ovário é algo muito válido. Porque é melhor você tentar prevenir, se for possível, com uma cirurgia, do que adquirir o câncer, aí vai ser operado de qualquer jeito. Então, se eu tenho um familiar com câncer de mama ou ovário, vale a pena a gente começar a investigação, primeiramente, pela pessoa que tem o câncer, uma investigação genética, em que a gente vai lá no núcleo da célula, lá no DNA, procurar aquele gene mutado, aquele defeito do gene mutado ou alteração no gene supressor. E se a pessoa tiver, e se for da vontade dela, ela tem uma indicação de fazer uma mastectomia redutora de risco.
É uma cirurgia? É, mas reduz a tua possibilidade de ter câncer de mama um pouco abaixo do nível da população. Então, isso é algo bom, isso é uma coisa possível de ser feita, é algo que realmente ajuda também na prevenção, e é algo moderno, é algo que está, por mais que os planos de saúde não aceitem muito, é algo que está ficando cada vez mais em conta. Tem pacientes que já conseguem pagar, pacientes e que tem uma possibilidade de chance para a paciente ter melhora, ter a não possibilidade de desenvolver o câncer de mama. É muito melhor isso do que tratar um câncer. Certo. Tenho outro questionamento aqui dos internautas. Não deixe de fazer a pergunta de vocês, que já a gente já está dando por concluída a nossa live maravilhosa, que estou gostando muito, aprendendo também muito com vocês. A instrutora Girlene Duarte, que é nossa colega aqui, parceira do SENAC, perguntou o seguinte: é normal na core biópsia a mama ficar dolorida durante 30 dias? Não. O que é corebiópsia, né? Que ela falou aqui. A corebiópsia é uma biópsia feita por agulha grossa, em que a gente vai fazer uma biópsia, né? Vai tirar um pedacinho do nódulo, da estrutura suspeita, e a gente pode fazer por mamografia, por ultrassom, por ressonância, e ele é tipo um disparo de uma agulha grossa na mama. Então, você vai ter um hematoma, você pode ficar doído. Pode ser que, como qualquer procedimento, possa ter uma complicação. Vai que teve alguma infecção, alguma outra coisa, vai que está perto da menstruação, próxima, e junta aquela dor do procedimento com a da TPM. Mas, se você fez, volte com o seu mastologista. Vamos ver o que aconteceu aí. 30 dias não é para doer tanto, né? Certo. Temos uma pergunta aqui da Ramayane Barbosa. Qual a probabilidade de desenvolver câncer com o uso da ciproterona e o etinilestadiol, Celene, no tratamento da síndrome do ovário policístico? Então, tem um trabalho dinamarquês de 2017 que fala assim, que o câncer de mama aumenta em 20% nas pacientes que usam anticoncepcional. Aí a gente pensa assim, e agora, né? Vou deixar de fazer anticoncepcional? Vou deixar de tratar minha síndrome do ovário policístico? E ele fala de todos os anticoncepcionais, todo hormônio, adesivo, DIU, qualquer tipo de hormônio. Então, aumenta o risco de câncer de mama em até 20%. Mas só que o hormônio ele tem esse benefício. Ele evita filho, ele trata a síndrome do ovário policístico e outras doenças. Então, você vai colocar na balança e vai ver. A minha orientação é, quando eu tenho minha paciente, eu falo com ela, se você tem mais de 40 anos, bora evitar esse anticoncepcional, vamos evitar uma outra forma de tratar o que você está tratando, ou evitar um filho se tem mais de 40 anos, porque realmente ele aumenta o risco. Então, você como indivíduo, como paciente, você vai colocar na balança e vai ver se realmente vale a pena ou não. Lembrando que o anticoncepcional ele é maravilhoso, ele faz o que ele tem que fazer, que é a programação familiar, se você quer ter filho ou não, mas não é só câncer de mama que ele aumenta o risco, né? Risco de trombose, risco de outras doenças. Então, você que vai decidir junto com o seu médico se você vai continuar com o seu anticoncepcional ou não. Certo, doutora. Tem uma pergunta direcionada ao enfermeiro, é de Clarice Santos. Gostaria de saber do enfermeiro Galeno se ainda ocorre de mulheres atrasarem a busca do atendimento por darem preferência à realização de consulta com um profissional feminino. Infelizmente, né, isso ainda acontece, né? Nós temos justamente esse tabu, muitas vezes, né, da mulher ter dificuldade de ter acesso, né, ao médico. Existe essa preferência, né, para o ginecologista, às vezes até mesmo para o mastologista, ser do sexo feminino, né? Então, muitas vezes, a gente percebe realmente essa preferência, né, no tipo de atendimento. Assim, meu período de faculdade, né, a gente pode mencionar isso aí, existe um obstáculo muito grande que nós, né, enfermeiros, né, naquela época acadêmicos, fizéssemos o preventivo, o exame de preventivo, né, o exame de PCCU, porque é um exame que vai ali mexer com a intimidade feminina. Então, existia essa resistência muito grande em relação, né, a sermos de sexo masculino. Porém, né, era muita conversa, orientação, toda uma situação, e nós conseguimos atingir esse objetivo, né? Então, quando a gente percebe realmente que existe essa possibilidade, a gente tenta orientar.
Orientar justamente nesse sentido, de que a sua saúde, então, você retardar esse atendimento pelo fato de ter a preferência de ir com uma médica do sexo feminino, então, isso aí faz com que possa demorar o seu tratamento, então tem que pesar muito isso aí, mas é algo, né, algo pessoal. Realmente, se ela se sente realmente mais à vontade para ir com uma médica do que com um médico, então a gente tem que respeitar isso aí. Certo. E temos tanto, né, médico, e o que eu observava também, que quando estou, né, com alunos, não somente na realização da coleta do preventivo, como também da avaliação e inspeção da mama. A gente observa que tem esse certo vergonha, né, no momento ali de se despir, de ficar à vontade, ou então uma certa rejeição quando o profissional é do sexo masculino, o que não era para acontecer, porque estão todos ali para tentar, né, ajudar esse paciente da melhor forma. Eu gostaria que vocês fizessem a consideração de vocês, para a gente começar a dar por finalizada a nossa live, que foi maravilhosa. Queria ficar aqui batendo papo com vocês a tarde inteira, até o final da noite, porque eu aprendo muito quando estou, né, conversando, dialogando. E se ficou faltando alguma coisa, talvez de questionar, do questionamento ou das ponderações dos internautas que lembraram. Doutora, pode fazer suas considerações e, após isso, enfermeiro Galeno, por gentileza. Então, Rafaela, como você falou, que essa live tenha sido de importância para a divulgação. Todo ano existe Outubro Rosa. Então, todo ano é para a gente lembrar que nós temos que cuidar da nossa saúde. Ficar doente, todo mundo fica. Mas se você descobre no início algo, você tem maior chance de controle, de cura, de sofrer menos. Então, quando você sai à procura do seu exame, da sua mamografia, é muito importante, porque você ajuda, você se torna também um exemplo para outras mulheres, nessa época de sororidade, né, em que nós temos uma importância, a nossa conduta, ela orienta outras mulheres, saia para cuidar, mostre para sua filha, para sua sobrinha, que você saia para se consultar, que você faz o exame, que você faz o preventivo, que você faz a mamografia, que você cuida da sua vida. Então, é importante que você, além disso, se alimente bem, faça uma reeducação alimentar, tire da sua casa tudo aquilo que não presta de alimento, faça atividade física, faça de qualquer jeito, vá com raiva, vá com alegria, mas faça atividade física de toda forma. E não se esqueça de fazer a mamografia, porque é onde há a detecção precoce do câncer de mama. E aí é que a gente diminui a mortalidade. Fale isso para sua mãe, fale isso para sua avó, para sua tia, para sua vizinha, pergunte se ela já fez, mande mensagem no grupo, olha, você já fez a mamografia esse ano? Porque uma coisa é você descobrir um tumorzinho pequenininho, e aí o seu médico fala assim, olha, o seu tumor é pequenininho, você tem grande chance de cura. Outra coisa é você ter um tumor bem maior. Então, assim, faça seu exame, procure, e divulgue isso para outras pacientes, para outras mulheres. Isso é muito importante para todos nós, e para ver se a gente consegue mudar essa orientação aí, né? Isso que a OMS falou, que o câncer de mama vai explodir, vai ter muito mais casos. Então, que a gente consiga mudar, reverter isso. E obrigada pelo convite. Agradeço. Fazer e pegar o resultado, né? Porque tem gente que faz e não vai pegar o resultado. Porque câncer de mama não dói, ela fica em casa, né? Obrigada pelo convite, Rafaela. Eu que agradeço. Gostaria de agradecer também o convite, né? Uma tarde, como eu falei no início, maravilhosa. E, assim, um período que nós ficamos aqui, né? Acho que muita informação nova aí para muitas pessoas. Algumas, né? Muitas pessoas já sabiam. E, assim, não vale a pena sempre a gente reforçar, né? Que a prevenção é a principal, né? A principal solução. E os custos diminuem, você só tem benefícios. Então, aqui a gente deixou, né, as orientações, né, só reforçando, que a Natália mencionou, fazer atividade física, né, mesmo, não precisa fazer atividade física, não, porque eu vou sair correndo na orla, não, uma caminhada, pedalar, ir até a própria caminhada em si, né, ela já é uma atividade física que vai ajudar você a prevenir. Tá? Então, assim, eu trabalho na parte assistencial, né? Infelizmente, né, trabalho na parte do tratamento em si, né? Quando o paciente já chega para a gente, já é um paciente já diagnosticado, paciente que já tem uma biópsia com resultado positivo e que ali vai ser discutido o tratamento dele e a gente está ali para dar esse apoio. Tá? Então,
quero muito que esse nosso índice hoje de explosão que já acontece, hoje nós temos um número muito grande de pacientes em tratamento, tá? Porque o paciente vai ter aí 1 ano, 2 anos de tratamento, aí, dependendo do protocolo a ser utilizado. E, assim, essa luta é nossa, né, de todos. Então, no nosso dia a dia tem sido muito pesado, porque nós temos várias histórias aí que, infelizmente, são interrompidas. E, na maioria das vezes, os pacientes eles têm ciência de que realmente poderiam ter descoberto um pouquinho antes. Muitas vezes a gente conversando e realmente eles têm essa noção, né, e repassam isso para a gente, dizendo, olha, realmente, eu já sentia lá no início e tudo, mas eu achava que não era nada. Então, eu acabava ficando em casa e tal, e não ia procurar atendimento. Quando eu fui procurar, né, felizmente fui receber a notícia de que a doença já não estava apenas em um local, já tinha se espalhado pelo meu corpo. Né? E hoje estou aqui, né, sem possibilidade de uma cura, né, apenas de forma paliativa tentando vencer essa doença. Então, assim, a gente espera que não chegue a esse estágio, né? A prevenção é a principal arma e essas orientações espero que sejam muito positivas para todos que acompanharam a live. Certo. Eu só queria falar uma coisinha antes. Pode falar. Do exercício físico, né, que a gente falou tanto aqui, mas a gente não dosou. Né? O exercício físico, segundo a Sociedade de Cardiologia, é 30 minutos por dia, 5 vezes na semana. Então, a gente tem que fazer isso. E não é só para a prevenção de um tumor, de uma pressão alta, de uma diabetes, mas para os pacientes que já têm câncer de mama. Se você já tem câncer de mama, já fez o tratamento, você diminui a sua mortalidade fazendo atividade física. Então, tem que fazer atividade física, mesmo que você já tenha terminado o tratamento do câncer. Certo. Eu sei que vocês já fizeram as considerações finais, a gente já se despediu, mas tem duas perguntas de uma internauta que não dá para deixar de fazer, que a gente achei muito interessante. Foi a Fabiana Nete. Quais os avanços no tratamento do câncer de mama no Amapá? E os casos de câncer de mama em homens são poucos no nosso estado? O câncer de mama em homem, ele tem uma relação, 1%, para cada 100 mulheres é um homem. Então, eu tenho um homem com câncer de mama, um homem só, que eu acompanho com câncer de mama. Realmente, câncer de mama em homem é raro, mas é mais agressivo. E se você é familiar de um homem que tem câncer de mama, você é uma paciente que tem que já marcar uma consulta, você tem que ir atrás, fazer uma investigação mais cedo. Avanços no SUS, muito difícil. Muito difícil. Certo. Agradecemos a participação e a contribuição dos nossos convidados. Doutora Natália, muitíssimo obrigada. Ao enfermeiro Anderson Galeno, também muitíssimo obrigada em nome da diretoria, presidência e toda a coordenação da equipe Fé Comércio. A gente se sente assim, muito honrado em ter a presença de vocês aqui nessa live, esclarecendo, trocando ideias, tirando dúvidas. Agradeço aqui em nome da coordenadora de saúde, Obed Gadelha, a toda a equipe que está por detrás dos bastidores. Essa live, gente, não teve presença de público, de aluno, porém a gente está com uma equipe de comunicação. Agradeço também a todos que fizeram parte, aos nossos colegas instrutores que estavam fazendo a seletiva dos questionamentos do chat. E agradeço a todos os internautas que ficaram até aqui, seja pelo sistema do Facebook e pelo YouTube, canal do SENAC. Agradeço, boa tarde e continuamos a sempre dar essas orientações, porque acaba o Outubro Rosa, mas as orientações têm que ser para sempre, né? Tem que ser uma constante. Agradeço, boa tarde.